Olá, galera, tudo bom? Boa tarde, como é que tá vocês? Bom, vamos começar a nossa aula sobre o ensino das funções do primeiro grau. Desde já, eu reforço que você só vai conseguir um melhor aprendizado se você fizer bastante pesquisa e se dedicar pelo menos meia hora por dia a resolver as questões, tá certo? Como eu já havia falado, tá ok? Então vamos lá. Professor bonitão, Denilson Martins Dias. Ideia inicial. Equações são sentenças matemáticas abertas expressas por uma igualdade, tá ok? Vocês estão vendo aqui o sinal de igual aqui, entendeu? Se tem uma igualdade, é uma equação. Ela é aberta quando o x admite qualquer valor. Por exemplo, se você pegar o 5 e passar para o outro lado, ele vai menos 5, né? 4 menos 5 é igual a menos 1. Então, o valor do x é menos 1. E toda sentença matemática aberta vai ter um sinal de igualdade. Tá ok? Deixa eu ver. Isso, tem um sinal de igualdade aqui. Tá ok? Quando a sentença matemática é fechada, podemos afirmar quando ela é falsa ou verdadeira. Por exemplo, 5 menos 8 é igual a 4. Verdadeiro ou falso? Falso. 16 mais 5 é igual a 21? Isso, então é verdadeiro. Definição. É uma igualdade entre duas expressões numéricas com o expoente da variável igual a 1. Por exemplo, x mais 4 é igual a 3x mais 8. Tá certo? Isso é uma igualdade. Aqui a gente vai ver que a gente tem o primeiro membro desse lado e aqui a gente tem o segundo membro, tá certo? Podemos mudar a variável. Então, aqui é a variável y e aqui é a variável x. Mas, de qualquer forma, aqui é o primeiro membro e aqui é o segundo membro, tá certo? As variáveis são chamadas também de incógnita. Aqui é a incógnita x e aqui é a incógnita y. As expressões numéricas separadas pelo sinal de igualdade chamam-se membros. E cada membro é composto de termos. Em um termo, o fator numérico que acompanha a variável é chamado de coeficiente, tá certo? Então, aqui a gente tem aqui, ó, qual é a variável? A variável x. Qual é o coeficiente? Coeficiente 3, tá certo? No segundo membro, qual é a variável? X. Qual é o coeficiente que fica aqui do lado do x? 1. Exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de equações. Vocês já devem ter cansado de ver eu falar sobre equações aí na sala, né? Então, vamos lá. Temos aqui um exemplo de equação. Nessa equação, a gente tem que 5x menos 4 é igual a 3x mais 6. A gente pegou o 3, passou para o primeiro membro, e o 4 passou para o segundo membro. Note que trocou de lugar, troca de sinal. Eu estou vendo vocês responder daqui, ó. 5 menos 3, 2. 6 mais 4, 10. Pegou 2, passou dividindo. 10 dividido por 2, 5. Outro exemplo. 4x mais 5 igual a 6x mais 15. Então, olha, letra para um lado, número para o outro, tá ok? Menos 2x igual a 10, dividiu 5, ok? Agora a gente vai ver como construir um gráfico de uma função, tá ok? Os gráficos de uma função do primeiro grau. Função afim. Dados os números a e b sendo números reais qualquer, denominamos-se, se a diferente de zero, chama-se de uma função afim ou função que está com as seguintes definições, tá ok? Olha, aqui, não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que isso aqui é uma fórmula, tá certo? Essa aqui vai ser a fórmula das funções, tá ok? Então, quando a função tiver a forma ax mais b, ela é do primeiro grau, tá certo? Isso aqui a gente estudou em equações. Equação do primeiro grau e função do primeiro grau é a mesma coisa, só muda por causa desse carinha bem aqui, ó, que eu vou explicar para vocês mais tarde. Vamos lá. O gráfico da função afim, ele corta o eixo y, tá vendo aqui o eixo y? Ele corta o eixo y em pontos 0
para x e b para y, tá certo? Formando o quê? Uma reta. Exemplo, 2x mais 1. Isso aqui a gente chama de função, ó. A gente lê assim, ó, f de x é igual a 2x mais 1. Então é o seguinte, quando x for menos 2, o que vai acontecer? No lugar desse x aqui, ó, que eu grifei, eu vou colocar o menos 2. Aqui também eu vou colocar o menos 2. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes menos 2 vai dar quanto? Menos 4. Menos 4 mais 1 é quanto? Não é menos 3? Isso aqui eu vou explicar mais na frente para vocês, mais detalhado. Então vamos lá. Quando x for menos 1, certo? Quando x for menos 1, o valor do x aqui vai ser 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, tá certo? Então aí vocês vão colocando aí o valor do x aqui e achando o valor do f de x ou o valor do y, tá ok? Quando x for 1, qual vai ser o valor do f de x? Vai ser 3. Depois de você encontrar isso aqui, você joga no gráfico, tá ok? Gráfico de uma função do primeiro grau. Existem outros tipos de funções para obtenção de gráfico, como a função linear, quando tiver apenas o ax, uma função identidade, quando tiver apenas o x, e uma função constante, quando não tiver x, tiver apenas o valor c. Lembra que a fórmula é ax mais b. Não é isso? Deixa eu consertar esse x aqui. Não é isso? Ó, a vezes x mais b. Então, quando tiver apenas o c, no caso aqui é o nosso b, não é isso? Quando tiver apenas o b, ela vai ser chamada de função constante. Situação envolvendo função linear. No mês de janeiro, Cláudia precisou comprar alguns livros escolares para seu filho e na época custavam R$40 cada um. Desta forma, podemos elaborar a seguinte tabela referente à compra de 5 livros e escrever da forma. Olha, se ela comprou um livro, cada livro custa R$40, quanto que ela vai pagar? Se ela comprou um livro, ela vai pagar R$40. Se ela comprou 2 livros, ela vai pagar quanto? R$80. Se ela comprou 3 livros, ela vai pagar quanto? 120. E assim por diante. Quanto mais livro ela comprar, maior vai ser o valor que ela vai pagar. Não é isso? Vocês lembram disso? Então, o preço a pagar é R$40, que é a quantidade de livros. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o f de x é igual a 40 vezes o número de livros, que é essa quantidade de livros aqui, ó. Ou y é igual a 40 vezes x, que é a mesma coisa. Olha, vocês vão aprender que f de x e y é a mesma coisa, tá? F de x eu vou usar quando eu for resolver a função. O y, quando eu for construir o gráfico, tá certo? Então, vamos lá. Exercício resolvido. Olha, eu estou falando um pouco ligeiro porque eles deram apenas 5 minutos para a gente poder construir esses slides. Então, eu já estou com 8 minutos. Então, eu espero que vocês entendam. Calcule o f de 2. Então, lembra que bem aqui, esse menos 2, ele está onde? Está no lugar do x. Das seguintes funções. F de x igual a 6x menos 2. Aonde que a gente vai colocar o menos 2? No lugar do x, tá certo? Olha só. Resposta. No lugar do x, a gente colocou quem? Menos 2, tá certo? Aí ficou 6 vezes menos 2. Vou repetir quem? O menos 7. F de menos 2 é igual a 6 vezes 2 deu 12, correto? Menos 12, abaixei o menos 7. Então, F de menos 2 é igual a menos 19, tá ok? Então, olha, aqui eu deixei a questão número 2 para você calcular o F de 1 e o F de 0, tá certo? Aqui eu já deixei as respostas, olha, da seguinte função. Eu deixei a letra A e a letra B para vocês, tá ok?
Aí você pode pausar o vídeo e dar uma analisada lá direitinho como foi que eu cheguei nessas respostas, tá certo? Então, o que eu quero que vocês façam nas atividades? Eu quero que vocês, no lugar do x, coloquem os números que eu pedi. Se eu pedir o f de 1, então no lugar do x você vai colocar quem? O 1 e resolver. Se eu pedir o f de 0, no lugar do x você vai colocar quem? O 0. Estão vendo aqui? Que no lugar do x apareceu o 0. Aqui já é a resposta. 2 vezes 0, 0. Tá ok? Pessoal, estou ansioso para voltar logo às aulas e espero que vocês tenham entendido. Boa tarde para todos vocês.